Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas aqui do canal Paper Hard. Eu trago para vocês hoje mais um resumão de notícias. Para quem não conhece, trata-se de um quadro quinzenal, onde eu pego as principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware PC game, trago em um único vídeo num formato mais compacto para atualizar você que não tem muito tempo para acompanhar diariamente tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre o serviço de streaming de jogos GeForce Now, e inclusive eu testei esse serviço já. Vamos falar sobre placas-mãe B550, novos CPUs Intel que estão vazando aí da 10ª geração, possíveis datas de lançamento das novas placas GeForce RTX Ampere, que podem chegar já nos próximos meses, antes de junho, entre outras várias coisas. Por exemplo, um Threadripper 3990X rodando jogos sem placa de vídeo. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Com iluminação Rainbow, design compacto e uma boa construção no padrão ABNT2, o teclado mecânico Gandias Hermes E2 é um dos mais baratos do Brasil. Sai na frente de seus adversários clicando no primeiro link da descrição. Começando aqui com CPUs Intel de 10ª geração, o que nós sabemos até agora? Segundo vários vazamentos, já há muitos meses, serão CPUs com codinome Comet Lake S, 14 nm++, aonde o socket vai mudar. Do atual 1151 vai para o 1200, que é eletricamente e mecanicamente incompatível com os CPUs anteriores. Ou seja, para comprar os CPUs de 10ª geração, você vai precisar comprar necessariamente uma nova placa-mãe. As placas de 9ª e 8ª não serão compatíveis, ao menos até agora. Ok, nos vazamentos nós já vimos o Core i3, que vai ter 4 núcleos e 8 threads, que é uma evolução em relação ao i3 atual. O i5, que vai ter 6 núcleos e 12 threads, também é uma evolução. O i7 vazou agora 8 núcleos e 16 threads, o i9 10/20, ou seja, em todas as categorias ou está aumentando a quantidade de núcleos ou está aumentando a quantidade de threads, certo? O vazamento da vez foi o Core i7 10700K no 3D Mark, onde nós vemos que ele tem 16 threads, como já era de se esperar, né? O dobro de threads em relação ao i7 9700K atual, e um clock maior também, 3800 base, 5300 no boost, que é apenas um núcleo só, mas você pode obviamente fazer um overclock para todos os núcleos, certo? Existe uma forte expectativa que a Intel ou mantenha os mesmos preços nas mesmas categorias, mas por exemplo agora um i7 vai ter o desempenho parecido com o i9 da 9ª geração, com o preço de 7, ou ela baixa o patamar de preços ainda mais para forçar uma competição contra os atuais Ryzen de 3ª geração e já para tentar dar um strike nos próximos Ryzen de 4ª geração que também chegam ainda em 2020. Vamos seguir acompanhando aí para mais detalhes. Falando agora sobre o serviço de jogos via streaming GeForce Now, eu fiz um teste dele antes de fazer essa pauta para vocês, para poder passar um feedback do Brasil, porque lá fora a gente está vendo reviews sobre o serviço, mas relatam a experiência de quem está no país próximo dos servidores. Infelizmente, o serviço ainda não está disponível oficialmente no Brasil, mas eu torço para que logo esteja disponível. Tem um servidor na América Latina para você poder utilizar, porque a proposta é bem interessante. Diferente do Stadia, que você tem que necessariamente comprar os jogos lá da plataforma, você pode usar a sua biblioteca Steam, a sua biblioteca Uplay ou a sua biblioteca Epic. Aproveitar o que você já tem no seu PC para de repente você estar lá viajando, eu quero jogar um Assassin's Creed no meu celular, ou quero jogar no meu notebook que não tem nem placa de vídeo dedicada. É possível, basta você conferir os requisitos que são bem baixos ali, é um CPU bem simples, 4 GB de RAM já é suficiente para você usar o serviço de streaming, que basicamente permite que você rode jogos sem ter um hardware muito poderoso para isso, porque é o servidor que vai rodar, ele vai fazer a transmissão e você vai fazer o comando com o controle ou com o mouse e teclado, né? Enfim, então o serviço já permite que você faça o cadastro, ele já era bem antigo, tinha a possibilidade ali do beta dele, né? E tem uma centena de jogos ali, inclusive jogos com Ray Tracing, que é o caso do Wolfenstein. Eu olhei ali rapidamente, a gente tem o Cuphead, Assassin's Creed Odyssey, Metro Exodus, entre vários outros jogos. Tem como você fazer um cadastro grátis e testar, mas como não está disponível no Brasil, ele não deixa fazer o cadastro. O que eu fiz, usei uma VPN nos Estados Unidos, fiz o cadastro, baixei o programa e fiz o teste, né? Inclusive fiz um teste na edição de fundador, que você paga $5 para poder jogar
os jogos free-to-play que estão lá, de CS, Fortnite, inclusive você pode jogar na versão grátis também os jogos free-to-play. Ou você pode vincular a sua biblioteca de jogos e jogar eles como se fosse um PC seu lá na nuvem, né? Fiz o teste no Assassin's Creed Odyssey. O interessante é, você não precisa baixar o jogo para sua máquina, porque o jogo já está na nuvem, já está instalado lá. Então o GeForce Now fala, olha, nós temos compatibilidade com esses jogos aqui. Os jogos já ficam preparados. E quando eu abri o jogo, ele solicitou que eu logasse na minha conta Play. Nesse momento ele carregou meu save lá na nuvem da Nvidia e eu abri o jogo como se estivesse abrindo aqui na minha máquina, com o meu save tudo certinho. O único problema foi latência. Eu tenho uma conexão com a internet muito rápida, tem uma largura de banda muito alta, mas isso não é suficiente. Como o servidor está lá nos Estados Unidos, o ping foi de 170, 200 milissegundos. E para jogar, na nossa condição aqui fica complicado. É perceptível o delay. Infelizmente, a proposta do serviço é muito interessante. Você poder jogar os seus jogos aí sem ter um hardware bom para isso, mas enquanto não tiver um servidor local, infelizmente fica um pouco complicado, ok? Mas vamos torcer para que logo chegue por aí esse tipo de serviço que, diferente do Stadia, dá para reaproveitar. Eu achei isso muito legal. E partindo aqui para a próxima notícia, recentemente a AMD lançou o Threadripper 3990X, que é o suprassumo dos Threadripper, um CPU com 64 núcleos e 128 threads que ganha do desempenho de 2 Xeons de $10 mil, que juntos custam $20 mil. E esse processador custa $4 mil, então a performance estupidamente rápida, custando menos. Ocorre que a gente já sabe que ele é muito poderoso para um data center, para uma máquina ultra entusiasta, mas será que roda Crysis? E eu sei que essa pergunta nos remete ali para o ano de 2008, 2010, é tão antiga essa pergunta quanto esse canal, mas eu vou atualizar essa pergunta. Será que roda Crysis sem placa de vídeo? Esse foi um teste que o canal Linus Tech Tips, que é o maior canal de hardware do mundo em quantidade de inscritos, fez. Ele pegou o seu Threadripper e, em modo software, ele rodou o Crysis antigo. Inacreditavelmente, além do jogo abrir, rodou. Rodou mal, mas rodou. Eles tiveram que usar, obviamente, uma placa de vídeo no PCI Express para poder dar vídeo, porque o Threadripper não tem chip gráfico integrado. Então, para poder exibir a imagem na tela, usaram uma placa. Mas todo o processamento foi feito pelo processador Threadripper, isso foi bem interessante. É lógico que ninguém vai fazer isso, mas só por curiosidade para ver como evoluiu o processador em relação a uma placa de vídeo que é feita dedicada apenas para gerar esses gráficos, ok? Bom, vamos partir aqui para a próxima notícia. E, por favor, pessoal, não compre um Threadripper para rodar um Crysis. Eu sei que vocês não vão fazer isso. Em um recente relatório da Mercury Research, publicado no final de 2019, mostra o crescimento da AMD no mercado de processadores. Eu já vi mostrado aqui no canal alguns relatórios de vendas de varejistas lá da Alemanha que mostraram que as vendas de um Ryzen 5 3600, por exemplo, estavam estrondosamente maiores que os CPUs Intel. Tanto que no período de vendas do 3600, sozinho ele vendia mais que todos os CPUs Intel juntos. E agora com esse relatório nós vemos que a AMD alcançou 18,3% do market share em CPUs do mercado mainstream, do mercado consumidor, no final de 2019. Um valor que foi alcançado pela última vez em 2014, então houve uma alta em relação aos últimos anos, 2015 em diante. No mercado mobile, portáteis, 16,2%, um pouquinho menor, enquanto que no mercado de servidores e data centers há uma maior dificuldade na aceitação, aonde a Intel é praticamente absoluta. 4,5% apenas representa os CPUs AMD, embora a gente sabe que o Threadripper e os EPYC são excelentes CPUs, mas há uma certa ressalva aí, uma certa preocupação do mercado em aceitar esse tipo de CPU. Isso é uma coisa boa no mercado de consumidor. Nós vemos que há mais concorrência e isso tende a trazer CPUs melhores, tal como tem acontecido no lado da Intel, que tem oferecido mais núcleos e mais threads agora na 8ª, 9ª e 10ª geração novamente. E seguindo o legado das placas GTX 750 Ti e GTX 1050 Ti, que tinham um baixíssimo consumo de energia e o baixíssimo TDP,
A Palit, que é um dos maiores fabricantes de placas de vídeo do mundo, donas das marcas Galaxy e GameWard, para vocês terem ideia, desenvolveu uma outra versão da sua placa sem fã, a GTX 1650, onde há apenas um dissipador sem nenhum tipo de ventilação. Ele é um dissipador bem robusto que cobre toda a placa e teoricamente deve proporcionar uma boa temperatura para esse tipo de chip, que é muito eficiente. Eu já falei para vocês isso em outras oportunidades. A GTX 1650, pelo que ela consome, pelo que ela dissipa, não tem melhor. A dissipação dela, TDP de apenas 75 watts, uma performance bem interessante, superior em relação a 1050 Ti, bem superior em relação a uma 750 Ti. Eles trouxeram esse projeto em dimensões mais reduzidas, o que provavelmente encaixa no Mini TX. Ele tem, o cooler é 3 slots, mas o bracket em si são 2 slots, tornando ele compatível com esse tipo de gabinete também na altura. Agora resta saber a temperatura do projeto, como é que ele vai ficar sem nenhuma fã. O silêncio a gente sabe que vai ser completamente absoluto, né? Falando agora de PlayStation 5, que deve ser lançado no final de 2020 junto com o Xbox Series X. Eu não sei se o Xbox vai ter esse nome mesmo, a gente vai ter certeza só quando chegar lá. O preço de lançamento dele pode ser maior que o seu predecessor PlayStation 4 no lançamento, que foi lançado originalmente lá em 2013 por $400, inclusive teve aquela polêmica que chegou por R$4.000 aqui no Brasil, depois baixou o preço. O PlayStation 5, segundo apontam rumores, segundo apontam fontes de dentro da indústria, pode chegar por $450 ou até mesmo $500, que é uma faixa de preço $100 acima em relação ao preço do PlayStation 4 original e teoricamente acima também do preço de lançamento do novo Xbox Series X. Ocorre que fontes ligadas à indústria apontam que o preço de produção do PlayStation 4 era $381, ou seja, a Sony tinha apenas $19 de lucro. E é normal que esses desenvolvedores, essas empresas trabalhem com uma margem de lucro muito baixa, porque o objetivo não é vender o console apenas, e sim os jogos, os serviços, os acessórios. Eles ganham muito mais dinheiro vendendo isso, não o que está ali dentro da caixa, né? Então eles podem trabalhar até mesmo com lucro zero se eles quiserem, certo? E agora, segundo pesquisas, o preço de produção do próximo PlayStation 5 está na casa dos $450. Mesmo que a Sony trabalhe com margem zero, já vai ser acima do preço de lançamento do console anterior. Isso sem considerar uma margem de lucro do próprio lojista, né, custos de embalagem, transporte, tudo pode encarecer um pouco mais o console. Então já se especula que o console pode chegar em $500 se a Sony quiser lucrar alguma coisa também com a venda dos consoles. E segundo os artigos que eu estive lendo aqui, existe uma briga interna na Sony, porque uns preferem que venda sem margem nenhuma para deixar o menor preço, para chamar mais atenção, ou outros falam que vendam com uma pequena margem para ganhar um pouquinho, porque os consoles vendem muito. Você vê o PlayStation 4 de 2013 para cá, vendeu aí na casa dos 95 milhões, se eu não me engano. Cara, 95 milhões vezes $20 de lucro é muito dinheiro, convenhamos. Então é uma fatia que eu acho que a empresa não vai estar disposta a abrir mão. Ou não, sei lá, vamos ver o que vai rolar, né? E segundo essas fontes de pesquisa, eles dizem que o custo de produção do console pode ter aumentado, principalmente pela escassez de produtos, não necessariamente relacionado com os problemas na China com o coronavírus, mas sim porque vários players no mercado estão procurando chips GDDR6, procurando GPUs com a tecnologia que vão ser usadas ali, por exemplo, a AMD, a Nvidia, a Apple, entre outras várias marcas. Então acaba gerando uma alta demanda e o preço naturalmente sobe um pouquinho. E falando agora sobre a Ampere RTX, já faz um bom tempo que eu tenho comentado com vocês sobre esses rumores. A Nvidia deve lançar em 2020 uma nova geração de placas, seguindo o que ela tem feito de 2 em 2 anos. Em 2014 ela lançou a Maxwell 2.0, em 2016 a Pascal, em 2018 a Turing e agora a Ampere, que deve utilizar o processo de 7 nanômetros ou da TSMC, que é o mesmo que a AMD usa hoje, ou da Samsung EUV também nos 7 nanômetros.
que deve proporcionar um salto de eficiência energética bem impressionante, parecido com o que a gente viu, por exemplo, de Maxwell para Pascal, onde a gente viu placas, por exemplo, 70 batendo a performance de uma 80 Ti da geração anterior. Isso pode acontecer novamente. Um salto na performance, um salto na eficiência energética, ok? Bom, e hoje a gente não tem muita coisa, apenas uma frase do CEO da NVIDIA, Jensen Huang, que falou: "Você não ficará desapontado", em uma conferência recente acerca dos ganhos trimestrais da NVIDIA. Ele disse assim: "Tivemos um excelente trimestre com forte demanda por gráficos NVIDIA RTX e plataformas NVIDIA AI, que significa inteligência artificial, e receita recorde de data center. A NVIDIA RTX está reinventando a computação gráfica, a resposta do mercado é excelente, impulsionando um poderoso ciclo de atualização em gráficos profissionais e de jogos, ao mesmo tempo que abre novas oportunidades para servirmos a enorme comunidade de trabalhadores criativos independentes, criadores de conteúdo social e novos mercados na renderização de jogos na nuvem. Falaremos muito mais sobre as principais tendências e muito mais na conferência GTC do próximo mês em San José. Venha se juntar a mim e você não ficará desapontado. Obrigado a todos." Isso pode indicar que na GTC, que é um evento muito importante que ocorre lá nos Estados Unidos, a NVIDIA pode apresentar as novas placas. E já houveram outras GTCs ou outras GDCs, que é o Gamer Developer Conference, um outro evento à parte, onde a NVIDIA apresentou as suas coisas. O GDC está previsto para o dia 16 de março e o GTC está previsto para o dia 23 de março, ali na região do Vale do Silício. Então vamos ficar ligados, porque ainda no próximo mês nós podemos ter o anúncio de novas placas NVIDIA RTX 7 nanômetros com arquitetura Ampere, ok? Agora falando sobre mais um rumor, eu já comentei com vocês em outros resumões sobre as placas B550 da AMD, que basicamente vem para atualizar as placas B350 e B550. O que entrou de novidade em placa-mãe quando a AMD lançou os Ryzen de terceira geração? PCI Express 4.0 e VRMs melhores preparados para demandas que antes não existiam, porque placas X470 foram criadas para suportar até um Ryzen 7 2700X, concorda comigo? Claro que as placas mais high-end aguentam CPUs mais fortes, mas 3900X, que é o Ryzen 9, e o 3950X, que é um CPU de 16 núcleos, até então não existia nada parecido com isso na plataforma. Então veio a placa X570 com VRM bem preparado para alcançar o desempenho desses CPUs no seu máximo potencial. Então existe uma expectativa que as placas B550 cheguem com VRMs melhores projetados para aguentar os CPUs do line-up inteiro da AMD hoje, inclusive os próximos, e com PCI Express 4.0, seja nos slots M2 ou até no PCI Express, dependendo da implementação. Eu acredito que vai vir em toda a placa, como a gente vê hoje numa X570. Nós tivemos aqui um vazamento de uma placa da ASRock, uma B550AM Game, onde ela lembra a Steel Legend, que eu trouxe um review aqui no canal. Quem quiser assistir o review, vou deixar aparecendo aqui no canto, onde nós vemos que ela tem um slot M2 e alegadamente é um X4 4.0, né? E o PCI Express pode ser também 4.0 X16. E nós vemos uma coisa que é incomum. Olha a quantidade de fases que essa placa tem. Olha o dissipador que essa placa tem. Para uma placa micro ATX é bastante incomum. Normalmente as placas B450 têm 4 fases, tem 5 fases. Então mostra que essa placa provavelmente vai estar preparada para aguentar a porrada. Eu estou muito ansioso para fazer um review de placas assim. Nós vemos aqui uma listagem de placas da Gigabyte também, B550, onde nós vemos placas Aorus Master, uma topo de linha no chipset intermediário. Então nos dá uma ideia do que deve vir por aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um resumão de notícias. Deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até um próximo resumão. Também assista os outros vídeos que eu sempre posto aqui diariamente. Um abraço, tchau, tchau.